bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai discutir um assunto que, dentro da nossa área, é bastante polêmico, vamos dizer assim. É um assunto que normalmente dá problema, mas vamos conversar, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, que é aquela velha pergunta que eu recebo muito constantemente no meu Instagram. Se você não segue, vou deixar o link aqui. Ah, arquiteto precisa saber desenhar à mão? Bom, nós vamos responder isso, vamos responder outras coisas, então fica até o final do vídeo, que essa é uma pergunta muito importante e que pode mudar muito a sua carreira, inclusive. Então vamos pro vídeo. Bom, antes da gente começar, não se esqueça, por favor, de assinar o canal, deixar o seu likezinho, certo? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, você sabe que isso me deixa feliz, te deixa feliz, todo mundo fica feliz, é assim que funciona a internet. Todo mundo ganha, eu ganho, você ganha. Bom, vamos sem mais delongas, que isso aqui é um tema que é importante, que eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho. Isso eu vou rememorar um pouco de como foi comigo isso, e com certeza a gente vai fazer esse link aqui no meio do caminho. Bom, eu sempre gostei de desenhar, tá? Mas isso não se preocupe que eu não vou ser enviesado aqui, ok? Mas eu sempre gostei de desenhar. Isso é um dos motivos, inclusive, que eu fui fazer a faculdade de arquitetura depois de formado em agronomia, tá? Primeiro eu fiz agronomia, depois eu fiz arquitetura. Mas eu sempre gostei de desenhar à mão. Inclusive na faculdade de arquitetura eu me forçava a entregar os trabalhos à mão. Eu entreguei meu TFG à mão, para vocês terem uma ideia. Não os desenhos técnicos, tá? Vamos ser inteligentes aqui, por favor. Que a primeira coisa que alguém vai estar aí do outro lado falando para mim vai ser: ah, mas você vai ficar fazendo AutoCAD à mão aqui, você vai ficar fazendo prancha de executivo à mão, é impossível. Eu concordo, eu concordo com você, ok? Eu também não faria uma loucura dessa, tá? Mas é bom saber, eu acho interessante que se eu ficar sem computador, eu consigo entregar para o meu cliente da mesma forma. Tem gente que não consegue. Então, já pegaram a primeira vantagem aqui, ok? Mas ok, vamos seguir. Então, eu sempre me forçava a desenhar à mão, a entregar as pranchas à mão, fazer, quando tinha que fazer perspectiva, coisa assim, eu gostava de fazer à mão. Isso foi fazendo com que eu evoluísse cada vez mais. É muito importante vocês terem em mente o seguinte: desenhar à mão é como escrever. O mesmo lado do cérebro que você usa para escrever, você usa para desenhar. Então, não existe dom, ok? Eu vou repetir o que eu estou falando agora. Não existe dom. Existe treino e técnica. Com o treino correto, a técnica correta, você vai desenhar. Isso eu garanto para você. Como eu falei para vocês, eu me forcei, isso foi me levando cada vez mais para outros caminhos. Isso foi me levando, por exemplo, ao meu perfil do Instagram, que é grande graças a isso, foi graças ao meu desenho à mão, não foi por outro motivo. Embora eu tenha lá muitos projetos de paisagismo, tal, mas foi meu desenho à mão que fez eu ganhar a maior parte do meu público no começo ali, enfim, é uma história um pouco depois que eu conto outro episódio, mas com certeza foi o desenho à mão que fez meu perfil crescer, por exemplo. O que que isso tem a ver com o arquiteto em 2025, ou sei lá já lá quando você está vendo esse vídeo daqui para frente, mas vai valer para sempre isso. Por que que eu preciso saber desenhar? Por que que o arquiteto precisa saber desenhar à mão? E respondendo, precisa, tem que saber. E eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar que não, mas tem que saber. O desenho à mão consegue transformar na sua cabeça a sua noção de espacialidade. Ele consegue melhorar a sua noção espacial. Então você começa a enxergar os espaços de uma outra forma, você começa a entender proporções de uma outra forma, porque você tem um domínio da representação à mão. Então para você é uma coisa que é interconectada. Você não está dando um comando no computador para fazer uma linha, você sabe fazer uma linha. Aumenta muito também a sua capacidade de passar para a sua equipe, de passar para o seu cliente as soluções que você está propondo de um jeito muito mais rápido. Eu já conheci, e não foram poucos, eu já conheci arquiteto que não consegue fazer nada. Ou seja, se ele não está com SketchUp, com AutoCAD, sei lá o quê, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue explicar para o cliente, ele não consegue chegar na obra e fazer um rabisco, às vezes, na parede, que você tem que fazer. Você tem que resolver, você está ali para resolver. E o cara não sabe. Ainda que a gente tenha uma certa base na faculdade de arquitetura, mas que se você não treina isso, se você não evolui isso, você precisa de um treino constante. É como musculação. Desenhar é igual musculação, igualzinho. Você vai fazer musculação, você vai crescendo, daqui um mês você tá um pouco melhor,
Daqui 2 você está crescendo, daqui 3 você está grande, daqui 4 e por aí vai. É a mesmo princípio. Se você não treinar, não se esforçar, você não vai conseguir mesmo. É treino. Treino e técnica. Não se preocupe com materiais. O material vem depois. Você pode usar um lápis e um papel. Comece dali. A gente vai evoluir isso, vou ter mais vídeos, vou ter tutoriais aqui. Nós vamos passar tudo para, eu vou passar tudo para vocês. Eu vou passar tudo para vocês. Então fiquem tranquilos, ok? Então assim, mais uma vez, isso ajuda muito. Eu vejo muito em fóruns isso de internet, né? Quando a gente entra em qualquer fórum de arquitetura, a discussão ali é mais sobre softwares, sobre programas e tudo mais que o pessoal quer usar e gosta de usar do que sobre projetos, né? Até curioso isso. Esses softwares, seja ele o AutoCAD, seja ele o SketchUp, o Lumion, que é o renderizador, seja lá o que for, eles são softwares de desenho. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma base sólida de desenho à mão, de técnicas, você enxerga, inclusive, esses softwares de uma outra maneira. Porque você sabe, por exemplo, por que eu preciso ter uma linha mais grossa na frente, uma linha mais fina no fundo, faz parte, como que eu dei esse efeito de profundidade, esse efeito de sombreamento. Muda muito a visão geral da coisa. Então, eu acho que compensa demais. Né? Então, a gente tem uma série de vantagens que eu acho que compensa muito o esforço que você vai ter que fazer para desenhar, que nem é tanto assim. Que mais uma vez, é preciso diferenciar aqui o que eu tô falando de desenho, uma noção mínima, tá? Eu não tô falando que você precisa ser um ilustrador de arquitetura como eu sou, por exemplo. Isso realmente envolve uma outra coisa, uma outra dedicação, um outro estudo, uma outra coisa, que eu também vou ensinar para vocês. Mas precisa ser o mínimo. Um exercício, um controle de linhas ali, saber como é que trabalha uma pena. É o meio básico, um ponto de fuga, o que que é, como é que eu faço. Isso vai te ajudar muito. Você que tá aí não tem noção do quanto isso vai te ajudar. Eu sei que é legal ficar falando sobre o Lumion, é legal ficar estudando na internet como que você coloca aquele efeito de HDMI, HDR, sei lá, de gotícula de chuva no seu render. Legal, parabéns. Mas aqui nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando de arquitetos que precisam de ferramentas de verdade e não de produção de imagens. Isso é um outro ramo, é uma outra coisa. Tá? A gente está falando de dia a dia de obra, dia a dia de escritório, rapidez, fluidez, entende? Isso aqui, você pegar um material desse aqui, pegar um problema, pegar um papel e conseguir resolver ali de uma forma adequada e passar para sua equipe é um ganho que você não tem ideia. É enorme, enorme. E vale muito a pena. Eu falo para vocês, respondendo aqui, não se estender tanto. Eu enxergo que sim. Eu acho que o arquiteto precisa saber desenhar à mão. Respeito a sua opinião se você pensa o contrário. Pode mandar o seu comentário aqui. Não, Marcelo, eu não acho que precisa mais. Eu acho que não tem a menor necessidade. Eu acho que você dominando os softwares, você não precisa mais nada. Eu respeito plenamente isso, ok? Posso não concordar, mas eu respeito. Então você deixa aqui o seu comentário para a gente discutir. Eu leio todos os comentários e a gente vai discutindo junto. De repente eu estou errado, por que não? Mas para finalizar o vídeo, eu falo para vocês, de tudo que eu falei aqui, eu acho que o mais importante que vocês têm que ter em mente é não existe dom. Você pode falar para mim assim, ah, mas tem gente que desenha, tipo, desde, sei lá, que idade, e isso é uma inteligência corporal que a pessoa tem, tá? E sim, eu acho que existe isso, e ok. Mas quando você fala em dom, dá a impressão que aquilo ali é algo divino, é algo que ninguém mais faz, é algo que. E não é por aí. Porque quando você fala em dom, você está falando que você tira todo o esforço que a pessoa fez, tá? Eu tenho muita gente que olha, por exemplo, o trabalho que eu faço, e fala, nossa, mas você tem o dom, o negócio é um dom maravilhoso. Não teve dom, gente. Eu treinei, eu peguei técnica, eu estudei, eu fiz curso, eu fiz. Entendeu? Foram horas, horas e horas e horas e horas. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria dizendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito assim, do mesmo jeito que eu comecei. Ruim, mal, péssimo, ok, horrível. Entende? Então, assim, precisa de uma dedicação. Mas o que eu posso falar para vocês é: a curva de aprendizado para desenhar, sobretudo arquitetura, não é longa. É fácil. É fácil, ok? Inclusive, para quem quer, eu tenho um curso que é a ilustração arquitetônica. Eu vou deixar o link aqui. Eu tenho dois, na verdade. Tenho um na plataforma da Doméstica, que é um curso um pouquinho mais simples, mais pocket, vamos dizer assim. E o ilustração arquitetônica, que é um curso mais denso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, quem quiser conhecer, acho que vale muito a pena. Onde eu realmente ensino as técnicas, os exercícios, coisas assim que vão ajudar a soltar isso à mão e vão te trazer muito benefício, né? Lembre-se sempre que eu, quando estava na entre safra de projetos, ou seja, estava ali, isso acontece com todos os arquitetos, ok? Grandes, pequenos, todo mundo vai passar por isso um dia.
Você vai ficar um período sem cliente, é normal, acontece. A ilustração arquitetônica me salvou muitas vezes. De repente eu não fechava projeto aqui nem acolá, mas eu tinha ali uma ilustração para fazer, algumas para entregar para construtora, tal, e dá para ganhar um bom dinheiro com isso, ok? Porque o desenho à mão ele é muito valorizado, pessoal, é muito valorizado. Vocês têm ideia do quanto é valorizado. Então, assim, comprometa-se consigo mesmo. Será que isso está certo? Tomara que sim, né? Senão, comprometa-se consigo mesmo e se esforce um pouco, que vale muito a pena. Eu acho que é o recado principal desse vídeo. Acho que vale a pena você ter esse diferencial, vai te ajudar muito, muito na sua carreira. E lembra uma coisa, conhecimento nunca, 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 nunca é demais. Não vai encher o HD então eu acho que vale muito a pena você se esforçar nisso e evoluir nesse sentido, ok? Então muito obrigado. Não esqueça de ver os nossos links, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, você que não se inscreveu. Dá uma olhada lá no Instagram também, que é onde a gente tem nosso portfólio online, onde a gente posta dicas, tutoriais de desenho também. Tem um monte de coisa lá, dá uma olhada. E é isso. Até o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Valeu!